Olá, sejam muito bem-vindas ao meu canal A Insubmissa e hoje o tema que nós vamos falar é sobre as raízes culturais da violência emocional contra as mulheres. Bom, é um tema que muito me encarece, é um tema que eu particularmente gosto muito, porque a violência psicológica, ela não nasce quando ele grita, ela começa bem antes. Ela começa quando nós, meninas, ouvimos pela primeira vez aquela frase, senta direito, fecha as pernas. Ou quando rimos alto demais e alguém diz, menina, fala baixo, menina direita, fala baixo. Ou quando nós corremos descalças e escutamos, isso daí não é coisa de mocinha. Então, a violência ela começa quando nós aprendemos que o nosso corpo precisa de permissão e que, na realidade, a gente precisa estar sempre se desculpando. E não é um homem que nos ensina isso, é uma cultura. É a nossa tia, a vizinha, a professora, é os nossos pais, os nossos amigos, também os homens, a novela das 8, né? É a música que toca no rádio, é o livro que a gente lê na escola, é o sermão que a gente escuta na igreja. É uma educação silenciosa, mas muito eficiente e que funciona como uma pedagogia de contenção. E quando nós crescemos, a gente já sabe de cor. Ocupar menos espaços, falar mais baixos, pedir desculpas, ser compreensiva, ser paciente e ser boazinha. E é essa a grande semente da violência emocional. O dia em que uma menina aprende que existir plenamente é um erro. E existe toda uma cultura que nos socializa para achar que a gente nunca pertence, que a gente sempre está errada, que a gente sempre está inadequada. Desde pequena, a gente aprende a ser pequeno, literalmente. A caber no vestido, a adequar o tom da voz, a se adequar ao tempo do outro, a não incomodar, a não exagerar, a não decepcionar. Enquanto isso, os meninos aprendem que podem ocupar espaços, que eles podem interromper, que eles podem decidir, que eles podem corrigir, que eles podem ousar. E olha só que curioso. Nos livros infantis, o príncipe é quem salva, a princesa é quem espera. Ele é quem age, ela é que aguarda. Ele quem tem a missão e ela tem a beleza. Na escola, quando o menino se impõe, ele é o líder. Quando a menina faz o mesmo, ela é a mandona. Quando ele reclama, ele está clamando por justiça. Quando ela reclama, é frescura. Na casa, o pai não sabe onde é que fica a panela, mas ele sabe sim da última palavra. A mãe sabe tudo, mas ela pede licença o tempo todo para falar. Essa não é uma questão de personalidade, quem é vítima de violência psicológica. É sobre estrutura, é um projeto, é a cultura fabricando a desigualdade emocional desde quando a gente nasce. E quando a gente cresce, a gente carrega isso no corpo, sem perceber. A gente foi meticulosamente treinada para ser menor, para duvidar de nós mesmas, para achar que estamos erradas quando algo não está indo bem. E aí que começa o terreno fértil para a violência psicológica, porque a gente foi ensinada a não confiar em nós mesmas e na nossa percepção da realidade. E aí que começa a surgir o mito do amor como salvação, porque foi nos educado que a gente precisa de alguém para nos preencher e de que a gente não era completa. Então, quando a gente cresce numa cultura que nos promete um amor que vai nos salvar dos infortúnios, que um dia alguém vai chegar e vai dar sentido a toda a nossa existência,
que a gente precisa querer ser escolhida por esse alguém que vai nos completar, que vai nos preencher. E aí, como se cria esse amor, o mito desse amor como salvação, a gente começa a achar que a gente só vai pertencer quando o príncipe chegar. E aí a gente aprende a negociar a liberdade em troca de pertencimento. É o que muitos autores e autoras chamam de pedagogia do sacrifício. Primeiro, a boneca, que precisa ser cuidada. Depois vem o namoradinho, que precisa ser compreendido. Depois o marido, que precisa ser preservado a todo custo. E a gente cresce respaldada pelos contos de fada, que trazem para nós a ideia de que amor é sempre recompensa, de que o amor é onde a mulher sofre calada, mas ela é recompensada com um final feliz. É como se a gente vivesse o sacrifício sempre esperando o final feliz. Só que a vida é agora, né? A gente vive na expectativa em que o beijo acorda, mas que esse beijo nunca é questionado. E a religião tem um componente muito importante na socialização, porque ela reforça a obediência como virtude. E ela reforça a ideia da submissão como graciosidade, como se suportar as coisas fosse algo santo. O cinema, por outro lado, romantiza. Os ciúmes e o controle vira prova de paixão. O controle vira cuidado e gentileza. A possessividade vira intensidade. O amor que é vendido para nós nos cinemas e nos filmes, ele é altamente tóxico. E ele sempre tem como um pano de fundo a rivalidade feminina. E as músicas também está presente nas músicas. Quantas vezes a gente ouve aquela frase nas músicas: quem ama perdoa tudo, que o amor é sofrer, que mulher de verdade aguenta. E é assim que o patriarcado ele se disfarça de romance. E é assim que o amor patriarcal se constrói. Ele não chega batendo na porta, ele chega com flores, com promessas, com a ideia de que você é especial porque você foi escolhida. E para você que vive nessa cultura, ser escolhida é muito importante. E aos poucos, sem que você perceba, escolher se torna obedecer. Cuidar vira se anular. Amar vira desaparecer. E quando você está lá no fundo, quando a violência emocional já instalou na sua tela, você acaba não reconhecendo mais como abuso, porque te ensinaram que isso não é abuso, te ensinaram que isso é amor e que faz parte. E aí surge, como reforço, o mecanismo cultural da culpa. Quando uma mulher sofre violência emocional, o mundo pergunta: por que ela ficou nesse relacionamento? Mas quase o que nunca ninguém pergunta é: por que ele achou que ele podia abusar dela? Ou seja, a gente está sempre focando para a vítima, como responsável pelo próprio abuso. Essa pergunta errada já carrega a resposta errada, porque colocar a responsabilidade na vítima e não ao abusador já demonstra o mecanismo cultural de reforçar a opressão. É sempre como se a mulher tivesse falhado, como se ela tivesse permitido, como se ela tivesse provocado a agressão. E assim, a cultura começa a construir o mecanismo mais cruel da violência, que é a culpa. É a cultura do ela provocou, do ele só fez isso porque você permitiu, do se você tivesse sido mais paciente, as coisas seriam diferentes. É a ideia de que o homem perde a cabeça sempre, porque ele está estressado por conta de trabalho, e etc, etc. Mas a mulher, ela perde o valor quando ela não consegue manter esse homem calmo.
É a crença ancestral de que uma mulher boa, ela é aquela que conserta o homem ferido. Que o amor verdadeiro, ele transforma. Que se você for o suficiente e se você for o bastante, ele vai mudar. A culpa é a coleira mais antiga da humanidade para aprisionar mulheres. E ela é invisível, mas ela pesa. Ela não precisa de corrente, porque a corrente já está dentro, já está internalizada. Ela já foi plantada lá atrás, na sua socialização, na sua infância, quando te disseram que você era responsável pelos sentimentos dos outros. E sabe o que é mais perverso disso tudo? É que muitas vezes nós mulheres sofremos violência emocional e não conseguimos nomear o que a gente viveu, porque a gente não se dá conta da violência. Porque não é uma violência que deixa marcas, não é uma violência em que existe alguém levantando a mão para te bater. E muitas vezes ele até chora e pede desculpas depois. Mas nessa violência tem castigo, tem desprezo disfarçado de piada, tem humilhação, que muitas vezes parece conselho, tem o controle, que parece cuidado. E quando ele finalmente ousa dizer que, quando você finalmente ousa dizer que ele está errado, qual que é o comentário mais comum? Você é louca, você é sensível, você cria problemas, você vê problemas onde não tem. E aí ela, que nunca foi empoderada da tua voz, nem da tua percepção da realidade pela sociedade, começa a duvidar de si. Porque é muito fácil fazer com que uma mulher duvide de si em uma sociedade que nos desempodera o tempo todo de nós mesmas. E começa a achar que o problema é dela. Porque a cultura já preparou esse cenário. Esse cenário de culpabilização e responsabilização da mulher por tudo. Então, antes dela apontar o dedo para o outro, é muito mais fácil ela olhar para ela e se responsabilizar pelos erros do outro. Isso é transmitido geracionalmente. O mais cruel da violência é que ela é herdada como uma herança de amor tóxico. Nossas mães ensinaram que o que elas acreditavam ser cuidado, elas nos ensinaram que tudo que elas suportaram para a gente sobreviver. E sem querer, elas nos ensinaram a suportar também, a nos sacrificar também. Quem nunca ouviu aquela frase de uma avó? Minha filha, homem é difícil mesmo, mas nós mulheres precisamos ser fortes, né? E aí a gente cresce achando que isso é sabedoria, que ser forte é sabedoria, que a exaustão é sabedoria. E muitas vezes a gente percebe que essa fortaleza, ela só é uma máscara de opressão dentro da sociedade patriarcal. Que aguentar não é poder. As nossas mães muitas vezes nos ensinaram a cuidar, a lavar, a passar, a cozinhar, a ficar lá. Não porque elas nos odiavam, mas porque elas achavam que assim a gente estaria protegida, porque elas também foram socializadas numa socialização patriarcal. Elas nos ensinaram que se fôssemos boas esposas, a gente não seria abandonada. Que se fôssemos boas companheiras, a gente não seria trocado. Que se fôssemos compreensivas o bastante, a gente não seria julgado. E elas fizeram o melhor que puderam com as ferramentas que tinham. Mas essas ferramentas estavam já contaminadas pelos valores sociais. Porque vieram de uma cultura que quebra as mulheres, que desempodera as mulheres do seu desejo e chama isso de educação. E agora, olhando para trás, a gente começa a entender que não foram elas que falharam,
Foi o sistema que nos ensinou a falhar com nós mesmos. Mas alguma coisa está mudando, porque essa geração de agora, a nossa geração, está fazendo diferente. A gente está aprendendo finalmente a nomear a violência. A gente está se recusando a sentir culpa. Ou mais do que isso, a gente está permitindo viver com culpa. A gente está quebrando o ciclo. Não porque a gente é melhores do que as nossas mães, mas porque a gente teve acesso a algo que as nossas mães não tiveram, que é a possibilidade de questionar. E, veja, a gente tem que ser grata às nossas mães por terem abrido os caminhos para que a gente possa hoje questionar. O feminismo, ele não nasce de uma raiva dos homens. Ele nasce do amor entre as mulheres que reconhecem cicatrizes umas nas outras. O feminismo nasce no instante em que uma mulher diz para outra: isso que você vive não é normal. Porque a gente passa anos achando que é só com a gente, que somos fracas, que somos exageradas, que somos o problema. Até que a gente encontra outras mulheres e essas mulheres nos contam alguma história. E é a nossa história. E de repente, a gente começa a entender que não, a gente não tá ficando louca. A gente estava sozinho. Quando mulheres se unem verdadeiramente, o silêncio se quebra. Quando as mulheres se escutam, a vergonha perde a força. Quando as mulheres se reconhecem, a culpa perde totalmente o trono. E é por isso que o patriarcado tenta o tempo todo nos separar. Porque juntas somos extremamente perigosas. Não para eles, mas para a estrutura de poder. Porque a estrutura, ela precisa que a gente acredite que o problema é individual, que é falha nossa e não da sociedade, que é uma questão de sorte, de escolha errada, de falta de jogo de cintura, de azar. Mas não é. É cultural, é histórico e é político. E é só vai mudar isso quando a gente reconhecer, quando a gente se apoiar, quando a gente parar de competir por migalhas de validação masculina. Quando a gente começa a construir mesas inteiras e espaços inteiros entre nós. Sororidade é uma palavra muito bonita, mas sororidade é muito mais uma estratégia de sobrevivência. É a mão estendida quando você não aguenta mais. É o olhar que te diz: eu acredito em você. É a voz que confirma: você não está exagerando. É o abraço que diz: você não precisa carregar tudo isso sozinho. E o oposto da violência não é o silêncio, é a consciência. Porque a cultura não muda quando os homens aprendem o que não fazer, mas quando as mulheres desaprendem a se responsabilizar, a se culpar. Toda vez que uma mulher escolhe a se escutar, o mundo desaprende um pouco da violência que foi chamada de amor. Toda vez que uma mulher diz não, sem pedir desculpa, uma menina em algum lugar aprende que pode ocupar espaços. Toda vez que uma mulher rompe com um ciclo, ela não liberta só uma, ela liberta várias, ela liberta quem vem depois. O amor não precisa ser obediência, precisa ser presença, precisa ter escolha, precisa ter respeito. E se a cultura te ensinou o contrário, então a tua coragem de questionar isso já é a revolução. A violência emocional, ela é filha da cultura, mas a cura também pode ser. E ela começa aqui,
com a nossa recusa em continuar pequenas. E diante disso, se você ressoou, se ressoou para você esse chamado, curta e compartilhe com as suas amigas esses vídeos, para que a gente juntas possa mudar uma estrutura. Um beijo e até a próxima.